proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito: não mate, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão, imbecil, se torna réu perante o sínodo. Quem chama o irmão de idiota, merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar levar a sua oferta e ali lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte para apresentar a sua oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele. Senão, ele te entregará ao tribunal. O acusador te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda. E você irá para a prisão. Ali eu garanto. Dali você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, coincidência ou incidência deste Evangelho de hoje se apresentar justamente num dia lembrado para o mundo como o Dia dos Namorados? Ou acho que não é coincidência. Jesus coloca as coisas na nossa frente para que nós saibamos refletir a respeito. Muitas das vezes, a gente olha o nosso companheiro e não está preparado a dizê-lo aquilo que ele quer escutar. E dizemos aquilo que nós gostaríamos de escutar. O primeiro ponto que Jesus quer refletir no Evangelho de hoje é dizer sobre palavras que ferem o interior de uma pessoa. A parte mais interessante de nosso conhecimento é dizer aquilo que nós sabemos. Essa é a parte mais fascinante. Nós sabemos dizer aquilo que nós temos em mente. Animal não fala, nós falamos. Porém, muitas das vezes, este dom que Deus nos deu nos faz com que nós assassinamos uma pessoa por palavras. E é isso que Jesus quer nos alertar no Evangelho de hoje. A fala, como Jesus inicia o Evangelho de hoje, é muito forte e, aliás, é uma fala que serve de exemplo para todos nós. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês for maior do que não for maior do que as dos doutores da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Por que Jesus quis dizer que se ela não for maior, se ela não superar? Porque, e eu já disse isso aqui uma vez, nós devemos saber olhar além dos horizontes, além daquilo que nós vemos no olho humano. E é isso que Jesus quer nos tratar no início deste Evangelho. Uma pessoa olha o mundo e vê que é bonito. Deus olha o mundo e vê que é muito bonito. Essa é a diferença. Essa é a concepção divina que diferencia da concepção humana. Jesus quer nos fazer olhar adiante daquilo que o mundo acredita. Olhar por cima daquilo que o mundo acredita. Se o mundo acredita em uma coisa, nós devemos olhar além daquela coisa, para entender o porquê. E é aí que é interessante. Muitas das vezes a gente segue uma coisa que o fulano de tal falou pra gente seguir. Aí a gente vai lá e segue por costume. Aí a outra pessoa segue o mesmo costume que você. Só que ninguém tá nem entendendo, na verdade, o porquê que a pessoa segue aquele costume. E ao invés da gente avaliar o que é aquilo, a gente procura seguir automaticamente. Não, mas se não fez nada com ele, se tá servindo pra ele, eu vou usar também. É principalmente com remédio. Se tá servindo pra ele, eu vou usar também. Vou usar também porque o meu problema é igual. Eu vou usar também.
E a gente não para perguntar para ninguém, a gente começa a usar e aí acaba usando o medicamento e muitas das vezes não funciona nada no nosso coração, não muda nada de remédio nenhum. Porque o problema está em não consultar. Nós precisamos saber olhar além daquilo que nós vemos humanamente. O ser humano tem um olhar muito vasto, tem um olhar muito aberto, mas não sabe enxergar aquilo que Deus enxerga. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Se domingo passado nós estávamos celebrando Pentecostes e o apagamento do círio, porque essa luz que estava no círio entrou para os nossos corações, da mesma forma, essa luz também deve fazer com que nós iluminemos os nossos caminhos. Tem uma música muito bonita que diz exatamente sobre isso. Ó luz do Senhor que brilha nas trevas, inunda meu ser, permanece em nós. É um mantra. Eu acho que todo mundo já escutou. É um mantra muito conhecido. Ó luz do Senhor que vem sobre as trevas, inunda meu ser, permanece em nós. Jesus quer nos fazer olhar além daquilo que nós vemos normalmente. Fazer olhar além daquilo que nós temos de olho. E por que isso se encaixa tão bem com o nosso cotidiano? Porque se eu não olho para uma pessoa além daquilo que eu enxergo manualmente, eu vou ver somente a pessoa. Está ali. Mas se eu começo a enxergar ela com o olhar de Deus, nossa, como que você está bonito hoje? Como que você está bonita hoje? Nossa, você está elegante. Ou quando a pessoa está passando por algum problema, o que aconteceu? Você está bem? Tudo certo? Este é o olhar de cuidado. E é exatamente este olhar que Deus coloca sobre os nossos corações. E aí nós seguimos o Evangelho. Não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva contra o seu irmão se torna réu perante o tribunal. E aí Jesus continua: quem chama o seu irmão de imbecil se torna réu perante o sídro. Quem chama o seu irmão de idiota merece o fogo do inferno. Matar não é somente matar com uma facada na pessoa. Não é somente matar matando fisicamente a pessoa. Você mata uma pessoa falando palavras que machucam ela. E além do mais, você não mata somente a pessoa, mas você mata aquele convívio entre você e a pessoa. Se você fala para o seu melhor amigo, eu te odeio, hoje, se você falar isso para ele, pode ter certeza que daqui para frente a amizade entre você e o seu amigo será totalmente diferente, ou talvez nem exista mais. Este é o real valor da nossa amizade. Real valor este que nós não sabemos observar. Real valor este que nós não sabemos cuidar. E precisamos valorizar as coisas. A amizade vem acima dos defeitos. E é este o real ponto que Jesus quer nos passar no Evangelho de hoje. Quando Jesus fala para nós olharmos além, Jesus pede para que a gente olhe também os defeitos da pessoa ao invés de julgá-la. Por que a pessoa tem aquilo? Por que a pessoa faz isso? Por que a pessoa comete esse erro? Ao invés de eu ficar julgando a pessoa, eu preciso observar o porquê daquilo. Entender a pessoa. Fazer um breve resumo de como é essa pessoa. E aí nós vamos entender que o problema está em nós acostumarmos com aquilo que a pessoa tem. Ou muitas das vezes a pessoa tem algum problema que você pode resolver. Mas não é resolvendo dedurando para a pessoa, mas sim aconselhando a ela. Conheço em você um problema que eu não gostei, isso, e isso não está perante aquilo que eu sigo, isso não está certo, perante a minha igreja isso não está certo, e eu vim aqui para te aconselhar
a não fazer isso. Pronto. Resolvemos assim corrigimos assim uma pessoa. Se a pessoa escutar, Jesus já disse o que acontece uma vez no Evangelho. Se a pessoa ouvir, você ganhou aquela pessoa. Se a pessoa não ouvir, faça de tudo para que ela escute. Mas deixe com que ela tome a decisão. Você não pode tomar a decisão por ela. Você não pode agir no lugar daquela pessoa. Você deve deixar aquela pessoa tomar a decisão. E é isso que é interessante. Muitas das vezes, a gente faz as coisas para o outro, mas a gente quer que o outro tome aquela decisão. Não, você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. E a gente não espera o outro. A gente não espera a opinião do outro, o porquê do outro. É necessário esperar, acalmar o nosso coração. E é este o real valor de uma amizade. Jesus finaliza o Evangelho dizendo uma coisa muito interessante. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procure logo reconciliar-se com ele. Se você vai oferecer alguma oferta perante ao tribunal e lembrar ali que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe tudo que você tem e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Caríssimos irmãos e irmãs, olhe para o relógio neste momento. Sem problema de você pausar o vídeo. Olhe para o relógio nesse momento. Que horas são? Para mim aqui é 11h29. Vai ser um pouco atrasado o vídeo. Que horas são para vocês? Observem que no momento em que você está assistindo esse vídeo, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você acaba de perder horas e horas e horas que você poderia estar reconciliando-se com ele. Essas 11 horas e 30 minutos que eu estou assistindo aqui, eu perdi para reconciliar com o irmão que eu tinha. Com alguma pessoa que eu tenho que... Precisamos pensar nisso, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós morremos com raiva daquela pessoa, o que nós vamos levar para o céu? A raiva ou o amor? Se nós morremos com ódio de uma pessoa, o que nós podemos levar para o céu? A raiva, o bem ou o ódio? Nós colhemos o que plantamos. Precisamos reconciliar-se com a pessoa. E é estes os principais pontos para reconciliar-se com uma pessoa. Jesus, então, para finalizar o Evangelho, ele dá uma espécie de roteiro. Ele dá uma espécie de roteiro de como corrigir, de como se corrigir e tentar reconciliar-se com o outro. E é aí que vem interessante. Muitas das vezes o problema não está somente no outro, está em mim. Muitas das vezes o problema não está somente na outra pessoa, está em mim que não soube entender a outra pessoa. Mas não tem problema em errar. Precisamos corrigir os nossos erros. E aí sim, agir para estar mais próximos de Deus. Deus quer estar conosco. Deus quer fazer presente neste momento. Mas nós precisamos também estar presente com os nossos entes, amigos e queridos da nossa família. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.